eu não acredito que eu tô vendo isso. Não me deixa ver, por favor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Tô Pensando Alto. Eu sou Isa Carlotti, tô muito feliz de ter vocês aqui mais uma vez. E hoje, Thriller Night. Hoje é o dia de estreia, o dia que eu estou gravando é o dia de estreia do filme do Michael Jackson. Eu sei que a primeira vez eu fiz isso por causa da camiseta e por causa da Sexta-feira 13, mas acho que dá pra manter isso como um bordãozinho dos dias de relatos sobrenaturais, paranormais ou coisas que sem explicação que a gente tá curioso pra entender. E vamos entender juntos, e hoje só relatos de ouvintes, seguidores, inscritos, beleza? Vem que tá muito legal. Eu particularmente achei relatos muito interessantes e tem algumas coisas em comuns que eu quero pensar alto junto com vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para receber informação de quando tiverem episódios novos. Ouviu uma história interessante, pensou em alguma coisa curiosa, quer comentar alguma coisa do que você ouviu? Comenta aqui embaixo. Tudo isso é extremamente importante para ganhar relevância esse canal e ele ir crescendo, essa comunidade linda, maravilhosa, expandir e a gente poder debater mais e pensar alto juntos. Não esqueça também de me seguir lá no Spotify, vamos crescer a comunidade por lá também. Deixa 5 estrelas na avaliação para que também o Spotify possa entender como relevante. E se você tem uma história para contar que você acha interessante, que você acha curiosa, que você gostaria só de passar para frente, ou até mesmo só divertida e engraçada, manda pra mim, que eu vou deixar aqui o e-mail aqui embaixo. E também me segue lá no Instagram para os cortes. E também tem os shorts aqui no YouTube, então não esqueçam de deixar os seus likes também. Quero deixar um adendo aqui, que tá escrito aqui no banner, não sei nem se vocês já se ligaram nisso, né? Que tem episódios novos todas as quartas-feiras às 19. Porém, estando atrasada com esse dia e horário. Porém, não estou falhando de ter pelo menos um vídeo toda semana. Então vamos manter um combinado de um vídeo por semana, mas eu pretendo me ajustar para encaixar no dia e horário certo. Nem que eu tenha que trocar o dia e o horário. Até para que o YouTube possa entregar mais, por estar entendendo como funciona a coisa por aqui, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro relato de hoje. Hoje temos uma pessoa que vai contar alguns relatos e a segunda pessoa contou relatos no último vídeo de paranormal, de sobrenatural. E a primeira história que eu vou contar aqui, eu já vou emendar nas próximas, que são todas de uma mesma pessoa, que hoje eu vou chamar aqui de Gabriele, mas eu vou contar como se fosse ela. Vamos que vamos? Esse é um dos relatos que eu posso dizer que foi onde tudo começou. Eu era criança, então tenho só uns flashes do que aconteceu e também coisas que meus pais me contaram. Vou contar tudo que eu lembro. Talvez eu não saiba explicar perfeitamente, mas já aviso, essa história pode não ter um final conclusivo, porque, afinal de contas, nem a gente sabe exatamente explicar o que aconteceu. Bom, tudo começou quando minha mãe estava grávida de mim. Ela engravidou muito nova, com 16 anos. Na época, ela vivia uma situação muito difícil, uma situação de rua. E ela só saiu dessa realidade quando ela conheceu o meu pai. Ele também não tinha uma situação de vida muito fácil, mas ele era trabalhador. E com o tempo, meu pai, minha avó, minha mãe, meu tio conseguiram sair dessa situação. Eles alugaram uma casa no bairro que a gente mora e foi aí que tudo começou. Logo no início da gravidez, a minha mãe começou a ver várias coisas. Ela via pessoas, tinha sensações estranhas e começou a achar que estava enlouquecendo. E isso começou exatamente depois que ela engravidou de mim. Preocupados, meu pai e minha avó levaram ela a um lugar. Eu não sei exatamente onde, porque eles nunca me contaram. Mas, segundo eles, chegando lá, uma mulher disse que a minha mãe estava vendo essas coisas por minha causa. Que eu seria uma criança especial. Ela explicou que, como eu ainda não tinha nascido, essas manifestações estariam acontecendo através da minha mãe. E que eles teriam que esperar eu nascer e atingir uma certa idade para resolver isso. E isso é o que eles me contam, porque eles não me falam muito além disso sobre essa situação. E depois disso, eles seguiram a vida normalmente. Quando eu era bebê, com meses, talvez um ano, minha mãe disse que estava tudo tranquilo. Eu ainda não falava, eu ainda não andava, então tava tudo normal, mas isso tudo mudou. Quando eu tinha por volta de 3 ou 4 anos, minha mãe começou a perceber coisas estranhas. Stranger Things. Eu falava sozinha, conversava com as paredes, parecia que eu estava interagindo com alguém pela casa. Na maior parte do tempo, minha mãe ficava sozinha comigo, porque meu pai e minha avó trabalhavam. E teve um dia que marcou muito ela, e que de alguma forma
ficou na minha memória também. Deve ter sido intenso, porque ela tinha de 3 a 4 anos e tá lá ainda, né? Eu tinha um amigo imaginário. Eu não lembro de como ele era, não lembro de nada sobre ele. Mas eu lembro de uma coisa. Na hora de comer, eu só aceitava se estivesse um prato pra ele na mesa junto comigo. Era o meu prato, o da minha mãe e o dele. Se não tivesse, eu não comia. E isso começou a assustar muito a minha mãe. Não era só a comida. Se eu fosse beber água, tinha que ter um copo pra ele também. Era como se ele tivesse sempre ali. O problema é que meu pai nunca presenciava isso. Nada, nem a minha avó. Quando eles chegavam, eu simplesmente parava, como se nada tivesse acontecido. Minha mãe contava, só que ninguém via. Até que um dia, aconteceu algo que mudou tudo. Minha mãe estava tomando banho, com a porta do banheiro aberta. Eu passei na frente e comecei a falar com alguém. E ela perguntou, com quem você tá falando? E eu respondi, com esse homem aí, atrás de você. Deus que me livre. Eu não vou interromper muito, tá, gente? Eu vou deixar pra falar tudo no final. Vamos ver se a gente consegue lembrar de tudo. Na mesma hora, segundo ela, o chuveiro pegou fogo. Simplesmente pegou fogo. Ela saiu correndo, desesperada. Me pegou e ficou do lado de fora da casa chorando. Quando meu pai e minha avó chegaram, encontraram ela em choque. Mas mesmo assim, eles ainda achavam que ela estava com algum problema psicológico, até chegar a cogitar depressão pós-parto. E isso afetou muito a relação entre a gente. Minha mãe não sabia lidar com o que estava acontecendo, e por muito, muito tempo eu senti que ela não gostava de mim. Hoje eu entendo que era medo, confusão, desespero. Mas naquela época era muito difícil. O tempo passou e meu pai ainda não acreditava, até que um dia ele viu. A gente estava na sala. Eu corria de um lado para o outro, como se estivesse brincando com alguém. Meu pai ficou irritado e me mandou parar. Disse que não tinha ninguém ali. Foi nesse momento que, segundo a minha mãe, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A TV, o som, as luzes, tudo ligando e desligando sozinho. Barulhos estranhos, equipamentos falhando, um caos dentro de casa. Olha, até arrepiei. Jesus. Foi aí que meu pai me pegou no colo, puxou minha mãe e saiu correndo. Depois disso, eles decidiram se mudar. Aleluia. Aleluia. E finalmente voltaram naquele lugar onde tinham ido antes. Conversaram com a mesma pessoa e ela fez algo que até hoje eles não me contam. Mas deixou um aviso muito claro, que eles não deveriam me fazer lembrar de certas coisas, porque isso poderia trazer tudo de volta. Hoje, meu pai é da Congregação Cristã do Brasil e minha mãe é da Igreja Católica. E até hoje, eles evitam falar sobre isso. Inclusive, uma vez, pedi para uma amiga perguntar para eles. Eles se recusaram. Meu pai chegou a ligar para minha mãe depois disso, pedindo para nunca mais tocar no assunto. E eles já estavam separados. E ficou assim. Eu não vejo mais como antes. Cara. E aqui, antes de continuar, porque daqui a gente vai emendar algumas falas dela com uma outra história dela também, tá? Antes da gente continuar, eu quero abrir aqui o que é essa história. É um relato real, não é uma pessoa que eu também conheço, tá? Não é minha amiga íntima, próxima, mas é a pessoa que eu conheço e acompanho o trabalho dela e tudo mais. E acredito 100% fielmente em tudo que ela tá me contando. Tudo. E aqui me lembrou de duas coisas. Pra quem já assistiu, eu nunca lembro se é sobrenatural ou paranormal. O filme Insidious. O 1 e o 2 também. Mas é que o pai e o filho fazem tipo uma projeção astral. Só que essa projeção astral, no filme, eles acabam se perdendo, vai pra um lugar ruim e atrai uma coisa junto com eles. O pai, pra quem nunca assistiu o filme, eu acho muito difícil. Então o pai, ele não lembra que fazia essa projeção astral. O filho foi dormir e não acordava mais. Levou no hospital, fez um monte de coisa e ninguém conseguia acordar ele de jeito nenhum. Parecia um coma, mas ao mesmo tempo ele não tava com nenhum problema. E aí ele ficava em casa, sendo acompanhado em casa, recebendo alimento por sonda, né, se não me engano, só que ele não voltava pro corpo. E aí até que começaram a perceber que coisas aconteciam enquanto ele tava lá.
Tipo, parecia uma mão no lençol dele, de sangue. Ai, gente. Eu sempre fico meio assim, tô contando as histórias à noite. Eu sou muito teimosa. Mas é porque senão a iluminação não fica boa de dia. Bom, eu tô resumindo um pouquinho o filme. Pra poder resgatar o filho, porque eles perceberam que a situação do filho não era só uma questão... Tá, o menino tá em coma. Não, era uma questão espiritual. A avó, né? A avó dessa criança, que era a mãe do pai dele, dessa criança, sabia de algumas coisas, se negou a acreditar, mas quando ela percebeu que era isso, ela chamou a mulher que fez a pessoa que ela fez todo o procedimento com o pai dessa criança. Nossa, tô ficando confuso. E aí, pra repetir com a criança. Só que agora, como o pai já tinha feito essa projeção astral 1000 anos atrás, e por que ele fez esse processo todo? Ele não lembrava. Fizeram um processo lá não sei que tipo de religião, o que foi feito exatamente, mas nesse ritual, o pai não poderia lembrar, para que ele não pudesse atrair de volta a mulher que ficava acompanhando ele nas fotos e tudo mais. Então ele não lembrava de nada, ele vivia uma vida normal, já era adulto, teve três filhos, 2 filhos, não lembro. Só que aí, quando aconteceu com o filho dele, a mesma coisa que aconteceu quando ele era criança, tiveram que trazer essas memórias pra ele, pra que ele pudesse ir atrás, através da projeção espiritual, como se ele tivesse o mesmo dom que o filho, pra resgatar o filho, sabe? Mas por que ele não podia lembrar? Pra não trazer a mulher de volta. E de fato, no filme, ele vai, só que aí ele traz a mulher de volta, entendeu? E eu lembrei também de uma história que eu vi esses dias, mas aí acho que era tipo uma creepypasta, sabe? Mas me lembrou isso aqui. E, tipo, tinha um monte de criança fazendo uma excursão, motorista. E as crianças, tudo, tipo, sei lá, 11 anos, cantando a música do motorista, o motorista roubou pão, tipo isso, sabe? Mas eles começaram a perturbar um motorista. Aí falaram pra ele, estavam contando histórias, tipo, sei lá, de suspense, terror. Aí o motorista falou assim: se vocês quiserem uma história real, que vai deixar vocês com medo, eu conto pra vocês. Eu não tenho nada a ver com a história, tipo, o que vai acontecer com vocês depois, e vocês vão acabar se arrependendo, parará. E as crianças quiseram. Ele contou a história. O que foi que aconteceu? Não era bem uma história, era ele falando o que ia acontecer com cada pessoa ali, que tava naquele ônibus. Só que uma pessoa, o Joãozinho, que tava nesse ônibus, ele tava entretido com o fone dele, não queria ouvir e tal, sei lá, uma parada dessa, eu não lembro 100% da história, tá? Mas o mote principal eu lembro, é o que eu vou contar pra vocês. E ele não ouviu. Quando ele tirou, todo mundo tava, tipo, meio tenso, meio desesperado. Se eu não me engano, o motorista morreu teve um acidente e o motorista morreu. Se eu não me engano, tá? Todo mundo fica em choque. E ele começou a perguntar pra todo mundo, ninguém queria contar pra ele. Ninguém. Aí tinha o melhor amigo dele também não contava. Bom, passaram-se anos e anos, sei lá, 20 anos, 30 anos. Todo mundo já mais velho. Até que esse amigo, ele tava com uma doença muito cruel e que ele já tava quase pra bater as botas. E aí ele insistiu que o amigo contasse. Ele falou: eu não vou te contar. Nisso ele foi pra esse cara que nunca soube a resposta, qual era a história, ele foi andar num shopping, sei lá, e ele avistou de longe uma menina que também tava nesse ônibus nesse dia. E ela tava contando pra uma outra pessoa que ela também não tava... Quase todas as pessoas que estavam naquele ônibus já tinham morrido. E ela contou pra uma menina assim: não, e teve só uma pessoa que conseguiu se salvar, que tá bem de vida, e conseguiu se salvar. Porque ele não ouviu a história. E ele fica insistindo, a gente não quer contar. Mas aí, por que aconteceu? O motorista falou assim: essa pessoa, se ela ouvir a história, ela morre. E era isso. Ele só não podia ouvir a história. Se ele ouvisse, ele ia morrer. Aí, o que acontece? Passam uns dias e esse cara morreu. Porque depois de ouvir a história, ele morreu. Então, foi esse o rolê. Então, o Insidious, o cara não tinha mais a presença da mulher, a lembrança da mulher, não tinha mais a mulher junto com ele ou tentando incorporar nele por conta que ele não lembrava dela, não lembrava de nada que tinha acontecido. Essa história, o cara só não morreu porque não sabia da história. E aí aqui, talvez, recapitulando, seus pais não podem te contar, né, se eu fizer um link com esses dois paralelos, que são histórias, né, mas podem, a arte imita a vida, enfim, pode ser isso, né. Se você tiver conhecimento, você vai atrair tudo isso, as memórias todas de volta, e coisas ruins podem vir junto com isso. Então, pelo sim, pelo não, melhor não. Até porque, fazendo o link aqui, ainda acontecem coisas com você, né? Então, tendo isso como parâmetro, imagine então se você tiver o conhecimento daquilo
que pode despertar um universo de coisas que eu sei que você não quer. Que a gente conversou sobre isso, né? Então, voltando aqui pro próximo relato dessa mesma pessoa, tá? Mas as coisas não pararam completamente. Com o tempo, eu comecei a perceber que ainda sinto algumas coisas. Eu não vejo mais como antes, graças a Deus. Mas eu sinto. Sinto presenças, sinto quando algo não está certo, sinto até quando alguém está sendo falso comigo. É uma sensação no corpo. Cheiro, tensão, algo difícil de explicar. Teve uma situação recente, inclusive. Eu estava tocando em um evento com um amigo. Era uma festa de pessoas mais velhas. E tinha uma senhora que sempre contratava a gente. Só que ela tinha falecido alguns meses antes. Durante o show, algumas amigas dela vieram dançar na nossa frente, do jeitinho que ela costumava fazer nos shows. E do nada, eu senti exatamente o mesmo cheiro que ela tinha. Na hora, veio uma imagem na minha mente. Meu amigo disse que eu fiquei com um olhar estranho, meio fora do ar, sabe? Fiquei completamente alienada, mas continuei tocando. E de repente, eu voltei. Mas voltei passando muito mal, com ânsia, dor na nuca, dor de cabeça, e isso me assustou. Porque na hora eu senti como se tivesse encostado em alguma coisa. Desde então eu tento me proteger. Eu rezo e peço para não ver e não sentir nada. E quando algo acontece, eu tento cortar na hora. Tem aqui mais 2 histórias dessa mesma pessoa, tudo aconteceu com ela, e as histórias são mais recentes agora. Depois que eu terminar, eu vou dar um parecer de um papo, algumas perguntas que eu fiz pra ela, pra tentar entender por curiosidade minha mesmo, mas que também vocês podem ter essas mesmas curiosidades, então eu vou falar pra vocês aqui, tá? E vamos pro próximo relato. Eu não acredito que eu tô vendo isso. Jesus, não me deixa ver, por favor. Foi o que eu disse quando aconteceu isso comigo. Faz uns 2 meses, e quando aconteceu, a sensação foi diferente. Eu vi a situação e pensei, eu não acredito que estou vendo isso. Na hora, eu já comecei a orar. Falei, Jesus, não me deixa ver, por favor, eu não quero ver. Deve ser bem difícil ter isso, cara. Deve ser muito, muito difícil ter que passar por essas situações sem querer, né? Bom, voltando. Isso aconteceu no dia que eu fui na casa de uma amiga aqui perto. E ela tava muito irritada. E isso não era muito comum. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Eu tava conversando com ela e meu filho tava lá brincando, correndo no quintal da casa dela. E ela mora na casa que era do ex-sogro dela, que era advogado. Mas ele não era um advogado desses que faz coisas muito boas, sabe? E ele também era muito apegado a bens materiais. Mas ele já se foi há uns 16 anos, mais ou menos. Mas enfim, eu tava lá conversando com ela. E conversa vai, conversa vem. A gente já tava se encaminhando pra ir embora lá perto do portão. E meu filho brincando. Essa minha amiga tem um pouco de dificuldade de audição, sabe? E nesse momento, eu vi que tinha alguém na janela dentro da casa, brincando de aparece, some, se esconde, olha da janela pra fora, brincando, assim, como se estivesse brincando com meu filho, sabe? Meu filho não tava vendo direito, mas ele tava lá perto da janela, perto dessa brincadeira. Eu chamei essa minha amiga e falei, o que tá acontecendo com a tua filha, hein? Ela tá lá brincando com meu filho? E ela não entendeu direito, porque ela tem essa dificuldade de audição. E aí eu falei mais alto. Amiga, a tua filha tá brincando com Samuel, meu filho? E ela me respondeu, que filha? Tem ninguém em casa hoje não. Na hora eu gelei. Porque era ele. Era o velho. O dono da casa que faleceu há 16 anos. Só de lembrar eu já me arrepio inteira. E eu só de contar já estou me arrepiando. Eu puxei meu filho na hora e pensei, eu não acredito que eu tô vendo isso. Fui embora sem falar nada, porque o povo já acha que a gente é meio doida, né? Cheguei em casa revoltada mesmo. Porque eu não queria ter visto aquilo. E aí eu fiquei repetindo, eu não posso ver isso. Fiquei orando e falando com Deus para que isso nunca mais acontecesse. E assim eu vou seguindo, né? Vou rezando e vou pedindo, mas eu sinto que é algo meio que controlado, sabe? E venho com mais um relato. Eu estava tocando teclado, mas eu sentia que não era eu mesma. Aconteceu uma coisa muito estranha comigo essa semana. Sim, essa semana, gente. Agora eu, Isa Carlotti, contando que a pessoa me disse que há uns 2, 3 dias atrás aconteceu. Então hoje eu tô gravando, dia 23, aconteceu com ela lá pro dia 19 e 20, tá? Super recente. Eu comprei um teclado. Até comentei
com uma galera que ia tentar fazer isso pra pôr na internet e tudo mais. Só que eu peguei uma música pra tocar. E comecei a tocar de um jeito que eu não costumo, porque eu sou iniciante, eu realmente não toco daquele jeito. Meu marido até achou estranho e veio ver o que estava acontecendo. E quando ele chegou, eu estava toda arrepiada e tocando. Eu senti aquilo no meu corpo, nos meus músculos. Aí eu parei, respirei, parei de novo, respirei mais uma vez e fiquei pensando, meu Deus, o que foi isso? Porque sei que tem algo estranho. Quando eu me arrepio desse jeito, não é normal. E eu estava tocando de um jeito que eu sei que eu não sei tocar. E na hora eu pensei, não é possível. Mas eu tento fingir que não aconteceu. Tento pensar, foi algo bom, foi algo legal. Tava inspirada, né? Mas no fundo, eu não sei o que foi. Até agora, eu não peguei de novo pra tocar. Porque, sinceramente, eu estou com medo. Mas daqui a pouco eu vou pegar de volta e vamos ver se dá tudo certo. Porque essas coisas são assim, elas meio que acontecem. E eu não sei explicar. E aqui acabam os relatos dessa mesma pessoa. Então, todos os relatos que você ouviu aqui, todos são da mesma pessoa. E aí eu perguntei pra ela como era isso. Porque... Mas assim, aqui já é meio autoexplicativo. Ela nasceu com esse... O que a gente pode chamar? De dom? De paranormalidade? De sobrenaturalidade? De espiritualidade, mediunidade, eu não sei o que a gente pode chamar aqui, mas ela já nasceu, né? Porque isso começou na barriga da mãe dela, que a partir do momento que a mãe dela engravidou, começou a acontecer com a mãe, e era pra ser dela, segundo o que foi falado, nesse lugar, que ela julga ter sido ou um centro espírita, ou um terreiro de Umbanda, né? E eu também acredito que seja um desses dois lugares que são os que mais conseguem trabalhar a mediunidade para desenvolver ou para apaziguar, né, de tudo que eu ouço, de tudo que eu dou uma breve estudada de leiga mesmo, sabe? Eu acho que realmente pode ser desses dois lugares. Eu perguntei como é viver com isso e ela foi me contando vários relatos e que ela faz o possível para se afastar. Ela reza muito, 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 muito. Tem um contato dela com Deus, ela não frequenta especificamente, assim, uma religião toda semana, ela não tem exatamente uma religião fixa que ela frequenta com muita assiduidade, sabe? Mas ela tem uma conexão muito forte com Deus e que ela pede, ora sempre, pra controlar, pra cortar, e assim ela tem vivido até aqui. E aí de vez em quando acontece alguma manifestação, mas ela não quer buscar nada, porque ela não quer que isso se desenvolva. Me contem aí o que vocês acharam desses relatos que ela contou. Me conta qual pra você foi o mais arrepiante, mais assustador, o que você mais pensaria, isso aqui jamais eu quero que aconteça comigo, ou como você reagiria diante de um desses relatos, se acontecesse com você, tá? Então vamos pra mais uma história, mais um relato. Esse é o último relato de hoje. Este relato é da mesma pessoa, da correntinha, da chupeta na correntinha, e outras histórias que estão, outros relatos no caso, né, que estão neste vídeo que eu vou deixar no card aqui, que é o meu segundo vídeo de paranormal aqui do canal, tá? Eu acho que eu não dei nome pra ela na outra história. E, inclusive, eu tenho outras histórias que aconteceram naqueles lugares dessa mesma pessoa. Eu vou deixar para um próximo vídeo, porque tem uma história um pouquinho mais profunda ali também, mais emocional e ao mesmo tempo mais intensa. E eu vou deixar pra contar junto com no próximo relato. E mais uma atualização daquela pessoa da brincadeira do copo. Bora para o último relato de hoje, muito interessante também. Uma vez eu fui com a minha mãe em um salão ali na Conselheiro Nebias, perto de alguns colégios conhecidos em Santos. E a gente estava entrando nesse salão de beleza normalmente. Mas assim que eu entrei, uma mulher que estava lá, aparentemente ela era médium, algo do tipo, olhou pra mim e falou: "Baixa essa asa, você tá muito exibida." E começou a dizer que eu era um anjo de luz e não sei o quê. Na hora eu estranhei e falei: "Abaixar a asa? Como assim?" E ela respondeu: "Você anda com essa asa aí toda aberta. Eu vi você chegando. Abaixa essa asa." E eu fiquei sem entender nada, né? E aí, do nada, ela me deu um vasinho de planta e falou pra eu levar pra casa. Disse que quando eu chegasse eu ia reparar em um mofo no canto da parede do meu quarto. E que era pra eu colocar a planta bem debaixo, porque ela ia puxar toda a energia daquele mofo e ele iria sumir. Na hora eu pensei,
Eu não acredito nessa coisa, não. Muito me espanta você não acreditar nisso. Tanta coisa aconteceu e você não acreditar nisso. Voltando. Mas agradeci. Falei que tinha gostado da plantinha, mesmo sem nem saber cuidar muito bem. Ela insistiu e disse: faz isso quando você chegar. Você vai ver uma manchinha lá. Então eu fui pra casa. Quando eu cheguei, tinha uma mancha preta perto da janela do meu quarto. Exatamente como ela falou. E aí eu resolvi testar. Coloquei um banquinho, deixei a plantinha ali e passei a abrir a janela todos os dias. E com o tempo, a mancha sumiu. Graças a Deus era só mofo mesmo, mas até hoje eu não sei explicar como ela sabia. E aqui virei com um acréscimo de informação particular. Bom, duas coisas que eu vou falar em relação a isso, tá? Primeiro, essa história da asa, que surreal, pra não dizer outra coisa. E, sim, mais uma pessoa que eu conheço. Assim, ó, por que essas duas histórias se encaixam? As duas têm uma parada que atrai muito. E as duas têm, aparentemente, de acordo com o que dizem, né, seria tipo um certo grau de mediunidade. E a mediunidade, ela pode ser de várias formas. Visual, auditiva, de sentido, de intuição, tudo junto, ou ainda outras formas. Porém, é muito aguçado. Vocês fogem e chegam em vocês de alguma forma, de tempos em tempos. Só que as duas têm a mesma concepção. Não querem desenvolver, não querem se aproximar de nada disso, não querem buscar conhecer nada, porque quanto mais buscar o conhecimento, talvez mais elas atraiam e elas querem distância. E elas também afastam, acreditando muito, tendo muita fé, tendo muita confiança, com muita oração, com muita reza, para afastar tudo delas. E principalmente quando alguma coisa começa a se aproximar, né? As duas têm o mesmo perfil, assim, de decisão em relação a isso. E funciona para as duas da mesma forma. Eu achei muito interessante, tá? E são pessoas que, até onde eu sei, não se conhecem. Eu vou contar aqui uma história de um podcast também, desse perfil, de histórias reais, que eu ouvi sobre mofo, e uma história minha. A minha, já pra contextualizar, não é uma que história bizarra, nada. É só pra contar que eu tenho exatamente um mofo bem aqui, no canto do quarto, que ele nunca vai embora. Infiltração, né? Teoricamente. Eu tô aqui nesse lugar há quase 5 anos. Esse era o meu quarto. Eu troquei tudo, né? Mas já vieram arrumar. Aí tinha aqui tem na janela também, em cima da janela. Aí falaram que era porque em cima... Só que nessa parte do apartamento de cima não tem nada. Não tem nada, é só uma área, né? Aí falaram, porque quando chove cai, que não sei o quê. Aí arruma, conserta, pinta. Não dá nem 6 meses, volta tudo. Aí conserta, arruma, pinta, volta de novo. Conserta, arruma, pinta. 5 anos nessa. Só tá mais tempo manchar, e sempre alastra muito isso. Eu vou ver se der, eu deixo uma foto pra vocês. Mas toda hora arruma, toda hora volta. Eu já cansei de pedir pra arrumar, sabe? E aí fica um tempão isso aqui, que já me irritou. Já toda vez que tem que renovar, eu lembro, cara, vocês nunca arrumam isso. Mas na hora de aumentar, vocês querem aumentar a porcaria do aluguel. Mas resolver... mas não resolveu. Não resolveu. Resolver não resolveu. Porque toda hora volta. Pinta. Diz que arrumou. Pinta. Dá 3 meses, tá tudo lá, gigante de novo. Então, pode ser só a água mesmo, pode ser só... Mas é muito curioso como isso sempre volta. Sendo que dizem que está resolvido, né? Enfim. E aí eu vou contar pra você... Porque que eu penso assim, será que mofo sempre é só mofo? Dependendo da situação, do lugar, do contexto, de como surgiu, do dia pra noite. Mofo não surge do dia pra noite, sabe? Esse aqui não aparece do dia pra noite, por isso que eu tô bem tranquila. Ele vem, começa a chover, ele começa a desenvolver e vai crescendo, porque eu cansei de pedir pra arrumar e toda hora vai e volta, né? Talvez o vídeo fique longuíssimo, mas eu quero contar isso aqui porque conecta, tá? Do porquê que às vezes eu penso que o mofo não é só um mofo agora, né? E se você tiver alguma história que tá relacionada a esse tipo de coisa, me conta, tá? Eu ouvi num outro podcast de histórias, de relatos, pessoas que mandam histórias que aconteceram com elas.
E essa é uma das histórias que mais me deixou intrigada. Por isso que conectou muito na hora que você me contou. Esse relato conta o seguinte, tá? Vou contar por alto. Eu não vou contar a história porque tá lá no outro podcast. É uma mulher adulta, madura, já com mais dos seus 50 e poucos anos, pelo que eu entendi da história, que eu me lembro, na real. Ela tem um grupinho de amigas na mesma faixa de idade ali. E elas foram, acho que todas são solteiras, inclusive. E elas foram pra uma festa, uma convidou a outra. Foram pra uma festa... E a personagem principal, eu vou chamar aqui de Josefa. Só pra poder diferenciar aqui, tá? A Josefa foi nessa festa junto com as amigas e tal, e todas as amigas foram se arranjando com alguém. Só que ela não. Só que ela começou a conversar com carinho e tal, só que ela não tava se sentindo confortável. Na hora que ela entrou nesse rolê, ela não se sentiu bem. Aí ela resolveu ir embora, avisou as amigas, tudo bem, beleza. Na hora que ela entrou no elevador pra descer, pra ir embora desse lugar, ela sentiu um desconforto muito, muito, muito grande. Maior do que quando ela entrou nesse lugar da festa, tá? Aí ela foi pra casa com esse mal-estar, beleza, dormiu, acordou, ela ia tomar café da manhã, almoçar com essas mesmas amigas, saiu. Quando ela voltou, ela percebeu uma mancha, um mofo, num lugar específico lá da casa, tipo... Eu não lembro exatamente, mas vamos falar que é na varanda aqui, tá? E aí... Ela reparou e falou, ué, como? Né? Porque ela é uma pessoa bem de vida. E todo ano ela paga pra pintar a casa dela. E pintar a casa você sabe que é caro, né? Todo ano ela paga pra pintar, deixar a casa com aspecto de casa novinha e tudo mais. E ela falou, esse mofo não tava aí quando eu saí, né? Não tinha reparado. Mas até então ele realmente não tava. E mofo, gente, demora um tempo pra se criar. Água, vazamento, infiltração. Vai ficando... úmido, vai ficando amarelado até ficar preto. Não do dia pra noite. Pois bem, ela resolveu limpar, pegou água com cândida, cloro, né? Pegou uma luva, foi limpar, subiu a escadinha, limpou lá, beleza, sumiu. Mais tarde no mesmo dia, ou foi no dia seguinte, o mofo tava lá de volta. Enorme, preto. E ela achou esquisito, falou, pô, de onde tá vindo essa infiltração? Chamou o porteiro, conversou com ele, assim, mas é estranho, porque é onde tá... Você tá me mostrando, ele foi lá ver. Não tem nada aqui, absolutamente nada. Nada. Não tem como ter infiltração nesse lugar, nesse local. Enfim, só que aí ela falou, estranho, beleza, mas vou limpar, não gosto disso aqui. Só que dessa vez ela esqueceu de botar a luva. Então ela teve contato com o mofo. E nisso também, na hora que ela foi limpar o mofo, ela viu aquele mofo se transformando num vulto enorme perto dela, na varanda. E aí, nisso, ela se assustou, ela foi andando pra trás, caiu, tropeçou no balde com a Cândida e desmaiou. Quando ela acordou, ela tava com a pele meio queimada, porque, né, Cândida tava vermelha e tal, ela foi tomar banho, foi tirar tudo aquilo. E ela sentiu que tinha alguém observando ela também. Nisso, ela falou, eu estou louca, eu estou completamente maluca, vou marcar psiquiatra e quero que me internem. Simples assim. E foi lá. Foi lá, pediu internação, avisou as amigas, tá acontecendo isso, eu vou pedir pra me internar. Depois, tal dia, tal hora, vocês me buscam, isso aqui. As amigas super compreenderam, acharam que ela foi exagerada, mas ela foi lá fazer tudo isso. Quando chegou o momento de sair, ela saiu. E aí, só quando ela voltou, as amigas dela, lindas, maravilhosas, incríveis, começaram a se revezar a dormir com ela no apartamento pra não deixar ela sozinha, porque ela tava muito segura de ter voltado pra lá e tal. Nisso, num dos dias que uma das amigas tava dormindo lá, ela viu um vulto parando por cima dela, como se estivesse tentando sugar ela, sabe? E aí ela ficou assustada, falou, sai, não sei lá o que aconteceu exatamente, não lembro. E aí ela também viu. Ela falou assim, então, não tô doida. E depois disso, uma outra amiga dessas do revezamento também viu uma parada meio esquisita. E aí elas entenderam que, tipo, não era paranoia, não era coisa da cabeça da mulher. Todas acabaram vendo, né? E sentiram que aquilo tava, tipo, realmente tentando pegar a amiga dela, atrás da amiga dela. Aí elas chamaram lá, não lembro exatamente quem foi, que fez lá uma limpeza, tudo mais, e tirou isso dela, entendeu? E tudo veio isso de um mofo, que veio de uma energia, que veio de uma festa que ela já não tava se sentindo confortável. Ela acabou trazendo essa energia pra casa, que se transformou no mofo, que transformou no vulto, que transformou num obsessor dentro da casa dela. Então, às vezes... esse mofo não era só um mofo, ainda mais com todo o histórico de relatos que você já me passou, que eu já contei aqui, com os que eu ainda vou contar.
Inclusive, talvez esteja conectado com um relato. Me conta se isso foi antes ou se foi depois. Essa história do mofo, da planta. Com um dos relatos que eu vou contar aqui no próximo, teu. Que você me contou. De quando você chegou da escola, foi deixar a mochila, foi pro seu quarto. E eu vou deixar aqui em aberto esse spoiler aí. Mas você vai entender, você que me contou a história, tá? Então, fica aí esse questionamento. Será que sempre o mofo é só um mofo? Ou será que a gente tá querendo criar situações onde não tem? Eu prefiro acreditar que o meu mofo é só um mofo, até porque ele demora pra nascer, mas também quando vem não quer ir embora. E esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham amado e curtido aí essas histórias. Não ouçam antes de dormir, não recomendo. Ouçam de dia, ouçam à tarde, ouçam na academia, na esteira, na escada, ok? Ouçam em outros lugares que não seja antes de dormir na sua caminha. Beleza, não faça como eu que estou ouvindo isso e relembrando na minha memória antes de dormir, ok? Não faça como eu. Manda pra mim, pra eu contar aqui neste nosso podcast e pensarmos alto juntinhos. Pensem alto aqui também nos comentários, o que vocês acharam dessas histórias, quais comentários vocês querem fazer, se tem algo parecido que aconteceu com você, e aí me manda, beleza? Um beijo pra vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, curte lá também no Spotify, deixa 5 estrelas, te espero no próximo vídeo, muito obrigada, tchau, tchau pessoal!